Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolvendo Conflitos, nós vamos dar continuidade ao primeiro pré-requisito necessário para que isto seja eficaz na nossa vida, nos nossos relacionamentos. O primeiro pré-requisito é a humildade. E nós estaremos hoje trabalhando ainda a diferença entre orgulho e humildade. Nós estamos analisando as 4 definições sobre o pecado do orgulho e ontem nós vimos a primeira definição, que é: orgulho é a ilusão de que nossas realizações são resultado dos nossos esforços. Hoje nós veremos a segunda definição, que é: orgulho é considerarmos a nós mesmos acima e além da condição e proporção que Deus designou para nós. Por condição, nós queremos dizer um estado de ser, a partir do estado de nossa saúde até o nosso QI, nossa posição social, ou qualquer coisa que possamos fazer com que os outros nos considerem mais. Em outras palavras, nossa condição seria a situação ou circunstância em que o Senhor nos escolheu colocar. Já por proporção, nós entendemos a magnitude, quantidade ou grau relativo dessa condição para a qual Deus nos escolheu. A humildade nos permite estar satisfeitos com o nosso status na vida, quer seja qual for a nossa posição. Pessoas humildes são gratas pelo que lhes é dado e pela sábia distribuição de Deus das bênçãos a todas as pessoas, visando os seus propósitos, entendendo que todas as partes do corpo, me referindo aqui ao corpo de Cristo, e nós como partes deste corpo, todas as partes do corpo, sejam como for, seja para a nossa própria vida, benefício, elas têm um propósito. A coisa mais triste a respeito do orgulhoso é que nós nunca seremos ou estaremos satisfeitos, não importa quanta aprovação sejamos capazes de gerar. O que Salomão diz a respeito da riqueza material é apropriado para qualquer desejo idólatra. Em Eclesiastes 5:10 ele diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Coisas temporárias não satisfazem, elas apenas ostentam a mais insatisfação. Superestimar a nós mesmos em meio ao conflito geralmente produz uma atitude arrogante de sabe tudo, que predispõe os outros a resistirem e concordar com o nosso ponto de vista. Não porque nós estejamos necessariamente errados, mas porque parecemos sábios aos nossos próprios olhos. Portanto, necessitando de um pouco de oposição embaraçosa. Por outro lado, a humildade é considerarmos a nós mesmos de maneira sóbria, de acordo com a condição e a proporção que Deus designou para nós. E para nós entendermos melhor esta definição, eu gostaria de levar você a pensar numa avaliação. Você tem uma avaliação sóbria sobre você mesmo? E aqui eu cito um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ter um entendimento sóbrio da sabedoria, dos dons, da capacidade que Deus nos deu, não é necessariamente orgulho. Não ter nenhum entendimento do talento é não ter razão para glorificar a Deus por sua bondade para conosco nestas áreas. Aliás, ser ignorante a respeito de tais coisas
não nos torna bons mordomos destes recursos que o nosso Deus nos proporciona. E ainda, não é necessariamente orgulho obter certa medida de deleite e prazer nas coisas dadas por Deus, tais como a sabedoria, os dons e a capacidade. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 20, nós lemos: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Portanto, humildade é consciente das bênçãos que Deus tem reservado para nós. Humildade é estar consciente das suas próprias bênçãos, mas também é muito consciente de que Deus abençoou outras pessoas também. Filipenses 2:3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Portanto, considerar os outros mais importantes do que nós mesmos nos ajuda a minimizar e a solucionar conflitos. Dispõe as pessoas a quererem concordar conosco no que puderem, em vez de resistirem. Considerar o outro é considerar suas opiniões. Não que nós vamos concordar sempre ou mesmo acreditar que eles estão certos, mas que vamos tratá-los. E aqui eu abro uma expressão, entre aspas, em pé de igualdade, como tendo uma opinião tão valiosa para a conversa quanto a nossa, talvez até mais valiosa do que a nossa. É isto que eu e vocês precisamos todos os dias lembrar quando estivermos tendo oportunidade de tratar de algum assunto, seja com o cônjuge, com os filhos, com pessoas no nosso trabalho, na igreja, nos ministérios. Precisamos ter este discernimento, ter uma atitude de humildade. Que o Senhor nos abençoe ricamente neste dia, nos ajudando a aplicar esta verdade em nossas vidas.